Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Fique sempre bem informado, se inscreva já, clique no sininho, avise para todo mundo e não deixe a máquina esquerdo psicopata silenciar a verdade. A propósito, esta imagem ao meu lado é de Benjamin Disraeli, duas vezes primeiro-ministro britânico e principal criador do moderno Partido Conservador. O que ele disse lá atrás, no século XIX, se encaixa perfeitamente como uma luva no Fazendão de 2025. Quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando são corruptos, as leis são inúteis. Hoje, 14 de novembro de 2025, é o Dia do Bandeirante, o Dia Nacional da Alfabetização e o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Os indicadores financeiros mostram dólar e euro em ascensão, bolsa e Bitcoin recuando, IPCA e Selic na mesma e baixa do grama do ouro. Na Gazeta do Povo, a informação de que o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio se reuniu ontem com Maurinho Bobeira, o office boy do Papa Smurf megalonanico, o verdadeiro chanceler do Fazendão, lá em Washington, ocasião na qual o desgoverno petralha de ocupação tentou novamente derrubar o tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros que entram aqui nos Estados Unidos. No entanto, como nas vezes anteriores, não houve acordo imediato. Marco Rubio chegou a publicar uma foto com o amarra-cachorro de Papa Smurf nas redes sociais dele, com uma mensagem vaga sobre o encontro, dizendo ter se reunido com o brasileiro no Departamento de Estado e que foram discutidos assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil. Não foram divulgados detalhes sobre as conversas entre as duas autoridades. Maurinho Bobeira ainda falou aos jornalistas depois do encontro, mas o que transpirou desse contato com os jornalistas foi o seguinte: ele não citou quais as propostas oferecidas pelo Brasil e também não citou o que Marco Rubio propôs. Segundo o jornalista Joaquim Ribeiro, o subchanceler do Fazendão tentou explicar, mas não teve o que dizer a respeito do teor da reunião com Marco Rubio. Segundo interlocutores, novamente Rubio reforçou a necessidade de parar a perseguição a Jair Highlander Bolsonaro, procedendo à anulação da condenação dele e à reversão da inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro, além de exigir que o Brasil realize as prisões de algumas autoridades que cometeram crimes internacionais, pois, caso contrário, os Estados Unidos tomarão as providências necessárias para que isso ocorra. No Fazendão Bandido, o noticiário político-policial é frequente. Na revista Oeste, por exemplo, surge a informação de que o Ministério Público de São Paulo está intensificando as operações contra os criminosos do PCC, o primeiro comando da capital. A mais recente ação ocorreu hoje, quando a Polícia Militar com o GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, cumpriu mandados de busca e apreensão em São Paulo e em Minas Gerais. A Operação Prisma resultou na morte de um criminoso e na prisão de outros 23. Segundo as autoridades, a investigação apontou a existência de uma estrutura criminosa organizada, estável e hierarquizada, envolvida no tráfico de drogas e na prática de crimes contra o patrimônio. A ação policial foi cumprida nas cidades mineiras de Delfinópolis e Uberlândia. No estado de São Paulo, o Rapa foi em cima dos criminosos em Franca, Cristais Paulista, Jeriquara, Altinópolis, Cravinhos, Matão, Ribeirão Preto, Ituverava, São Carlos, Patrocínio Paulista e Miguelópolis. Ontem,
a PM cumpriu 37 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão contra integrantes do PCC em São Bernardo do Campo, Santo André, Diadema, Mogi das Cruzes e São Paulo. Por aí você pode ver com clareza como é que o crime organizado está enraizado no Fazendão. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro afirmou que a mega operação com 121 mortos é totalmente transparente. Vitor César dos Santos também declarou que vê sem problemas o uso de tecnologia 3D pelo Ministério Público. O órgão vai empregar essa ferramenta de reconstrução digital para analisar as mortes dos pobrezinhos vítimas da sociedade nas favelas do Alemão e da Penha, no fim de outubro. Na Gazeta do Povo, a notícia de que pelo menos 8 pessoas já foram presas hoje no Rio de Janeiro durante a segunda fase da Operação Contenção, que visa impedir o avanço do Comando Vermelho. Nesta nova fase, os agentes das polícias civil e militar cumpriram 16 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão em localidades da cidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, a 27 quilômetros da capital. Entre os presos está o vereador carioca Marcos Henrique Matos de Aquino, do Partido Republicanos, o mais votado do município nas últimas eleições. Ele foi detido em flagrante depois que os policiais encontraram no carro oficial dele uma arma registrada em nome de outra pessoa e caixas de medicamentos de uso controlado. Ele não era alvo da operação, mas foi ao endereço da família ao saber das diligências e acabou surpreendido pelos agentes. No Fazendão da Piada Pronta, a necessidade de holofote é tanta que até a ONU entrou na dança da Flop 30, cobrando mais segurança e melhores condições após uma invasão do evento. Uma figurinha que se considera importante na cadeia alimentar do clima bateu os pezinhos e exigiu das autoridades brasileiras um plano para melhorar a segurança depois que ativistas invadiram o local da conferência na terça-feira, prevenir as inundações e, sobretudo, mitigar o calor na Flop 30, realizada em Belém do Pará. Pois é, o secretário executivo da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, Simon Stiell, ficou muito incomodado com o calor que faz em Belém. É bacaninha? Será que a ONU consegue mandar instalar um ar-condicionado central para toda a cidade, pelo menos durante o evento? Você sabia que pode acessar o CL News e o segmento de orações sem precisar de qualquer plataforma de mídia social? Está no ar o novo site clnewsoficial.com. Acesse o clnewsoficial.com, guarde o site nos favoritos do seu navegador, espalhe essa boa notícia e não se esqueça de enviar a sua colaboração. A sua ajuda é fundamental para a continuação e a sobrevivência desse projeto jornalístico, iniciado há 5 anos. Qualquer valor ditado pela generosidade do seu coração e ajustado pela realidade do seu bolso será sempre muito bem aceito. Desde já, muito obrigada! Considerado extinto na natureza há 40 anos, um pássaro voltou a se reproduzir. O Sea-Hack, mais conhecido como martim pescador de Guam, voltou a voar em liberdade. O pássaro, símbolo da ilha de Guam, no Pacífico Ocidental, foi praticamente exterminado após a introdução acidental da cobra árvore-marrom na década de 1940, que devorava os ovos e os filhotes das aves. A Espanha e o Marrocos avançam na criação de um túnel para ligar Europa e África. Tida como um sonho distante há pelo menos 150 anos, a construção de um túnel ferroviário para ligar a Espanha ao Marrocos pelo Estreito de Gibraltar está mais perto de se tornar realidade. Um estudo de viabilidade contratado pelo governo espanhol a uma empresa alemã mostrou que, apesar de complexa, a obra é tecnicamente execuível com as tecnologias disponíveis, segundo informou o site espanhol Voz Populi. O governo Trump lançou uma operação para eliminar o narcotráfico na América Latina.
O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou a chamada Operação Southern Spear, ou Lança do Sul, uma ofensiva militar lançada sob as ordens do presidente Donald Trump para combater o narcotráfico e o terrorismo transnacional na América Latina. Pete Hegseth, no entanto, não detalhou como as ofensivas militares serão executadas e nem quais países estarão diretamente envolvidos nas operações. Já o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, segundo o jornalista Joaquim Ribeiro, fez contato com Edmundo González, o legítimo presidente da Venezuela, com uma mensagem objetiva, clara e contundente. Abre aspas. É hora de se preparar para a transição. A mudança está chegando. Fecha aspas. Em meio a tensões com a Venezuela, os Estados Unidos iniciaram um treinamento militar no Panamá. Os militares norte-americanos iniciaram recentemente um treinamento na selva panamenha de Darién, sendo a primeira vez que esse tipo de formação é realizado no país caribenho em mais de 20 anos. No Space Liberdade, as primeiras fotos postadas pelo Comando Sul norte-americano das operações do USS Gerald R. Ford e o grupo de ataque do porta-aviões no Caribe. Os Estados Unidos declararam 4 grupos Antifa da Europa como organizações terroristas internacionais, segundo anunciou o Departamento de Estado em comunicação oficial. A decisão classifica as entidades como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais especialmente designados, o que implica bloqueio de ativos e sanções penais para quem prestar apoio a seus membros. Israel prendeu 40 terroristas do Hamas que planejavam ataques contra civis e soldados. As investigações indicam que uma das células estava em estágio avançado de preparação e pretendia realizar ataques de forma iminente contra civis e militares israelenses. A revista Oeste informa que a crise diplomática entre China e Japão se intensificou hoje depois que autoridades dos dois países trocaram declarações muito agressivas sobre Taiwan. Pequim convocou o embaixador japonês para prestar esclarecimentos, enquanto Tóquio protestou formalmente contra uma ameaça direta à nova primeira-ministra, Sanae Takaichi. Em discurso no parlamento, Takaichi defendeu o uso da força em apoio a Taiwan caso a China lance um ataque armado contra a ilha. A premier afirmou que o país precisa se preparar para o pior cenário possível. A tensão escalou ainda mais depois de uma publicação do cônsul-geral chinês em Osaka, no Japão. Em tom agressivo, Xue Jian escreveu que cortaria aquela garganta imunda em uma aparente referência à primeira-ministra Sanae Takaichi. A postagem foi apagada horas depois, mas o estrago político já estava feito. O Obelisco de Buenos Aires abriu um mirante com vista panorâmica para a cidade. A nova atração turística permite ao visitante subir ao topo do monumento para apreciar a capital argentina a mais de 67 metros de altura. A eleição presidencial no Chile tem como foco crimes, imigração e gangues. As pesquisas apontam a criminalidade como a principal preocupação dos eleitores chilenos, superando a economia, a saúde e a educação. Como eu informei na edição de hoje do Jornal dos Jornais, a emissora britânica BBC pediu desculpas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela edição considerada enganosa do discurso dele no dia 6 de janeiro de 2021, exibida em um documentário do programa Panorama. Em uma carta enviada à Casa Branca, a BBC de Londres reconheceu que o vídeo exibido no documentário deu a impressão equivocada de que Trump houvesse feito um chamado direto à violência, mas a emissora rejeitou o pagamento de indenização de $1 bilhão exigido pelos advogados do presidente norte-americano. Neste dia 14 de novembro, em 1680, o astrônomo alemão Gottfried Kirch descobria o Grande Cometa, o primeiro a ser descoberto por telescópio.
Em 1770, o explorador e escritor escocês James Bruce descobria o que ele acreditava ser a fonte do rio Nilo. Em 1844, durante a Revolução Farroupilha, ocorria o Massacre dos Porongos, o penúltimo confronto da Revolução. Em 1851, Moby Dick, um romance de Herman Melville, era publicado em Nova York um mês depois do lançamento no Reino Unido. Em 1922, tinha início a construção da Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Ainda em 1922, a BBC British Broadcasting Company iniciava o serviço de rádio no Reino Unido. Em 1971, a sonda espacial Mariner 9 da NASA entrava na órbita do planeta Marte. E em 1975, o presidente Ernesto Geisel criava o Programa Nacional do Álcool para enfrentar a crise do petróleo. Semana praticamente encerrada e essa edição do CL News está quase terminando. Mas eu, como sempre, aproveito aqui a oportunidade para agradecer a você, dessa grande família patriota, por me receber na sua casa, por prestigiar o meu NetJornal, me enviar mensagens, além de uma ajudinha financeira para que eu possa continuar na minha tarefa de ajudar você a entender o que realmente se passa à sua volta e formar a sua própria opinião sem depender dos outros. Os números do Pix estão aí ao meu lado, como sempre, esperando a sua colaboração de qualquer valor. Agora, com o novo canal do YouTube, você pode acompanhar o novo Jornal dos Jornais, que vai ao vivo todas as manhãs, com algumas das primeiras páginas de jornais brasileiros e estrangeiros, além do CL News e do segmento de orações no começo da noite. Além do YouTube, é claro, você pode fazer o mesmo pelo meu website. Acesse e guarde o link clnewsoficial.com nos favoritos do seu navegador. Aqui vai um forte abraço para a Lisete Maria Weindel Giacomelli, para o Nelson Reich, Orley Nicolini, Lu Novak, Tiago Malta dos Santos, lá de Piranhas, no estado de Goiás, Arnaldo Gomes Viana, Marisa Magalhães, Elze Ananias, Vanderlei Luiz Mota, lá de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e para a Débora Wolff. E mais uma coisinha, para você pensar durante o fim de semana. Os ratos morrem nas ratoeiras porque não compreendem o motivo de o queijo ser de graça. Exatamente a mesma coisa acontece com o socialismo. Até a semana que vem.